verificações. Então a gente vai dar início à verificação da ação do vento em galpões. E na próxima aula a gente dá início à verificação da ação do vento em edifícios de múltiplos pavimentos. Ok? Beleza. Vamos lá, gente? Vamos lá? Então hoje a gente vai focar na parte de galpões, ok? Na próxima aula a gente foca na parte de edifícios de múltiplos pavimentos. Então vou apresentar aqui o material para vocês. Falou o que, Robson? Não entendi. É porque se você verificar na emenda lá a estrutura de madeira, a ação do vento faz parte da emenda. Entendeu? Faz parte da emenda de estrutura de madeira. Beleza, então vamos lá. Então a gente vai trabalhar aqui com a introdução básica, depois a gente dá início à resolução de questões, ok? Mas só para resumir, a gente vai trabalhar na segunda unidade com a ação do vento, com peças tracionadas, peças de madeira, peças comprimidas e peças fletidas. O mesmo que a gente viu para estruturas metálicas, só que agora para estrutura de madeira, ok? Tranquilo. Vai ser um pouco mais corrido porque a gente tem basicamente uma aula para cada assunto, né? A gente tem 6 aulas. Então a gente vai ter, para a ação do vento, digamos que a gente tenha 2 aulas, uma para galpão e outra para edifícios, uma para peças tracionadas, uma para peças comprimidas, uma para peças fletidas, e sobra a última aula para a gente revisar algum assunto aí. Beleza, então vamos lá. Olha só, pessoal, aqui a gente traz a definição de vento. Então o vento nada mais é do que o movimento das massas de ar decorrente das diferenças de pressões na atmosfera. Ok? Então esse vento, ele produz o quê? Ele produz forças nas edificações que causam esforços nos seus elementos. Então o vento, como qualquer outra ação que atua na estrutura, ele vai provocar também o quê? Esforços solicitantes. Seja ele esforço de tração, compressão, flexão e esforço cortante. Então o vento ele é de caráter aleatório. Quando a gente verifica a direção do vento, a gente tem que considerar as 2 direções. O vento atuando em uma direção e o vento atuando em outra direção. Então a gente não sabe ao certo qual vai ser a direção de atuação do vento. A duração também do vento é aleatória, beleza? A duração que a gente fala é a rajada do vento, ok? Então a rajada ali de 30 metros por segundo, ela pode durar 2 segundos, 3 segundos ou 5 segundos, por exemplo. Então também é de caráter aleatório. E a questão da intensidade do vento também é aleatória, né? A gente pode ter um vento com uma velocidade de 20 metros por segundo, como a gente pode ter um vento com uma velocidade de 25 metros por segundo também. Okay? Quanto deve levar em consideração a ação do vento? Tem uma determinada altura? Não, a norma não especifica nada. Okay? Mas para casos práticos, até 4 pavimentos não seria necessária a verificação do vento. Entendeu? É mais por conta da cobertura, entendeu? E também é porque é uma estrutura leve, né? Então a facilidade, a deslocabilidade atual, entendeu? Então a gente verifica para garantir a estabilidade da estrutura. Porque no edifício a gente tem o quê? A gente tem lajes de concreto, a gente tem paredes de alvenaria. Então as paredes e as lajes elas já garantem uma certa rigidez para a estrutura. Entendeu? Já no galpão não, a estrutura é extremamente leve. A gente tem o quê? Tem os perfis metálicos e a telha que não pesa 5 kg por metro quadrado. Então qualquer ação do vento ali, a estrutura já... Né? Então para a gente garantir a estabilidade. Por isso que no edifício é diferente, entendeu? Beleza. Então em uma edificação, pessoal, as forças oriundas da ação do vento podem causar sérios danos à sua estrutura, como também as partes que compõem a própria estrutura, como os caixilhos, por exemplo, e as vedações. Em caso extremo, o vento pode causar o colapso da estrutura pela perda de estabilidade lateral. Então isso ocorre, a perda de estabilidade lateral, principalmente em edifícios, né? Então se eu tenho um edifício relativamente alto, a ação do vento acaba sendo prejudicial à minha edificação. Então é diferente quando a gente compara uma estrutura, um edifício com 50 metros de altura, uma edificação de 10 metros de altura, né? Seria em torno de 3 ou 4 metros, né? Por isso que eu tinha esquecido de estar assim. Quanto maior a altura, pessoal, maior a intensidade do vento. Do pai lá que é quase 1 metro. Isso. Então a ação do vento que atua aqui na base do edifício é diferente da ação que atua no topo do edifício, ok? Então
Então, quanto maior o edifício, maior a força devida ao vento. E também gera um momento, né? Um momento de tombamento. Se eu tenho essa distância total, eu aplico uma força que a facilidade desse edifício me atombar é muito alta. Então, uma das dificuldades do ser humano é quantificar a velocidade do vento. Aí, a escala de Beaufort classifica a velocidade do vento em graus crescentes em função dos efeitos causados. Então, esse cara aqui, ele criou uma escala, onde ele apresenta aqui em 13 graus, do grau 0 até o grau 12, ok? Então, tem o grau 0, grau 1 até o grau 12. E cada grau aqui, ele atribui uma velocidade média. Então, por exemplo, no grau 0, a velocidade média do vento é de 1 km por hora. Se a gente for lá para o grau 6, 40 km por hora. Se a gente for lá para o grau 12, 105 km por hora é a ação do vento, ok? Aí ele identifica o grau, a velocidade média e ele classifica, ou seja, tem uma descrição do vento. Então, no grau 12, com uma velocidade de 105, eu tenho um furacão. E qual seria o efeito causado por esse vento? Avarias desastrosas, calamidades, por exemplo. Entendeu? No grau 0, por exemplo, o vento é classificado como calmaria e ele não causa nenhum efeito nesse grau 0. Então, conforme a gente vai aumentando o grau, a gente vai aumentando também os efeitos causados pelo vento, ok? Aí Davenport, em 1963, ele propôs uma variação exponencial para a velocidade do vento com a altura. Foi o que eu havia falado, quanto maior a altura, maior a intensidade do vento. Aí ele atribuiu aqui, ele considerou basicamente 3 tipos de terreno: terreno A, terreno B e terreno C. Então, o terreno 1 aqui é um local com grandes obstruções, ou seja, com grandes barreiras. Seria o centro de grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. Então, eu tenho edifícios relativamente altos e esses edifícios eles funcionam como barreiras, ou seja, eles impedem a passagem do vento, né? Então, são as obstruções. E eu tenho o segundo exemplo, que seria centro de pequenas cidades, por exemplo, né? Como Vitória da Conquista aqui. Então, os edifícios aqui, as construções, são de altura média, né? Altura relativamente baixa, digamos assim. Oi? No máximo, né? E também assim, o espaçamento entre as edificações, né? Então aqui, ó, por exemplo, na Grande São Paulo não. São todos aglomerados, né? Já em Vitória da Conquista não. A gente tem um prédio aqui, daqui uns 100 metros a gente tem outro, né? Então é bem espaçado, né? A questão dos edifícios. E aqui eu tenho o caso 3, que seria um campo aberto, por exemplo. Praticamente eu não tenho nenhuma obstrução, ou seja, nenhuma barreira que impeça a passagem do vento. Então olha só, nesse caso aqui, onde eu tenho o campo totalmente aberto, eu não tenho edifícios, digamos assim. Olha só, a velocidade, então aqui ó, pessoal, esse eixo identifica a velocidade média do vento. E o eixo vertical, a altura onde é verificada essa velocidade. Então, se a gente pegar no campo aberto aqui, a velocidade de 45 metros por segundo, ela é atingida a uma altura de 200 metros. Se a gente pegar o caso 2, onde eu já tenho algumas obstruções, a mesma velocidade de 45, ela é atingida em uma altura de 350 metros. E, no caso 1, para a mesma velocidade de 45, ela é atingida a uma altura de 500 metros, ok? Ou seja, as edificações elas impedem a passagem do vento, né? Então elas funcionam como barreiras. É como se a minha cota 0 eu estivesse iniciando aqui, né? Quando comparada com esse daqui. Beleza, aqui agora são conceitos básicos, ok? A gente não vai utilizar no dimensionamento, mas é importante a gente ter esse conhecimento, né? Agora a gente entra na parte da NBR propriamente dita, da 6123, ok? Então, para verificação, pessoal, da velocidade, da força devida ao vento, a equação geral que fornece para a gente a força devida ao vento é essa daqui. Então, a força devida ao vento é um coeficiente de pressão externa, que a gente vai verificar, menos um coeficiente de pressão interna,
multiplicado por uma pressão dinâmica do vento, multiplicado pela área de influência onde atua o vento. Então vamos lá, eu preciso de todos esses elementos para calcular a força devida ao vento. Que porra é essa aí? Não tá estudando. É o meu aqui? Até tu. Não tá estudando. Olha só, pessoal. Olha só. A NBR 6123 fornece para a gente um mapa de isopletas. O que esse mapa fornece para a gente? Ele fornece as velocidades básicas do vento em determinadas regiões. Então, em qualquer localidade aqui do Brasil, eu consigo identificar a velocidade básica do vento. Então, olha só. Então aqui, ó, pessoal, a velocidade básica do vento V0 é a velocidade de uma rajada de duração de 3 segundos que ultrapassa em média esse valor uma vez em 50 anos, ok? Então os valores que a gente tem no mapa de isopletas, a probabilidade com que ele ultrapasse esse valor uma vez em 50 anos é de 63%, ok? Então ela é baseada num tempo de retorno de 50 anos com a probabilidade de 63% em socorro. Essa velocidade ela foi medida a uma altura de 10 metros acima do terreno, em campo aberto e plano, ou seja, a gente não tinha obstruções, ok? E seria aquele caso 3, né, que a gente viu ainda há pouco. A gente tinha grande cidade, pequenas cidades e campo aberto, ou seja, a gente não tem obstruções. Então esse vento ele foi medido exatamente dessa forma. Então se a gente pegar aqui, pessoal, olha, por exemplo, essa região aqui, central, aqui por exemplo, a Bahia aqui, a região nordeste aqui, ela está compreendida aqui nas faixas de 30, 30 e 30. Ou seja, toda essa região aqui, ela tem uma velocidade básica de 30 metros por segundo. Ok? Se a gente for verificar lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui nessa região, está na faixa entre 45 e 40 metros por segundo. Ok? Isso. Todas essas velocidades, elas foram baseadas numa altura de 10 metros. Só que é o seguinte, olha só. Aqui eu estou com uma velocidade de 30 metros por segundo. Conforme a gente vai descendo lá para a região sul, essa velocidade ela vai aumentando. Entendeu? Então lá no Rio Grande do Sul tem região que pega a velocidade de 50 metros por segundo. Ok? Então olha só, pessoal. Se a gente está nessa região aqui, a gente está na faixa entre 45 e 40 metros por segundo. Ok? Eu simplesmente posso interpolar e encontrar o valor, ou eu posso adotar o maior a favor da segurança. Ok? Eu posso interpolar entre 45 e 40 e encontrar o valor, por exemplo, 44 ou 43. Não, depende da distância aqui, né? Que a gente encontrar. Né? Se aqui eu tenho, sei lá, 10 centímetros, aqui eu tenho um terço, então seria aí 43,67, mais ou menos. Né? Então, olha só. Então, para a gente não ter que realizar esse cálculo, né? O que eu faço? Aproximo logo para o maior, a favor da segurança. Ok? Então, cada região aqui do Brasil, a gente tem uma velocidade básica do vento. Mas, geralmente, essa velocidade aqui, de 30, ela já foi baseada para essa região mesmo. Entendeu? Então, como essa região aqui tem uma velocidade bem próxima, digamos assim, então ela adotou a mesma velocidade. Entendeu? Então, dessa região aqui, a velocidade básica do vento é 30 metros por segundo. Qual é o tempo de retorno? 50 anos. Uma vez em 50 anos. E qual a probabilidade que isso ocorra? Que ela seja ultrapassada? 63%. Na Bahia 30. 30. É menor. Sim. Na Bahia tem 30. Então, olha só, pessoal. Essa seria a velocidade de projeto, de dimensionamento, se a minha edificação ela estivesse em campo aberto, por exemplo. Tivesse uma altura de 10 metros, campo aberto, nenhuma obstrução, nenhuma barreira. Aí minha velocidade na minha edificação seria 30 metros por segundo. Só que o que acontece?
dificilmente a gente vai ter essa situação. Campo totalmente aberto, né? Terreno fracamente acidentado, 10 metros de altura e assim por diante. Então aqui, por exemplo, na faculdade aqui, eu tenho algumas obstruções ao redor da edificação. Então isso tem que ser levado em consideração. Entendeu? O terreno aqui da região, possa ser que ele não seja plano. Isso também já influencia. A altura total da edificação, talvez ela ultrapasse os 10 metros. Também já influencia na velocidade. E assim por diante. Pronto. E como é que eu vou levar isso em consideração? Aí eu preciso aplicar coeficientes, ou seja, fatores que vão levar isso em consideração. Mas se eu tiver edificações fechando, tiver no meio do campo, passando. Não, precisa calcular um. Se eu tiver edificações fechando, Precisa. se tiver no centro, Precisa. Quando é que eu preciso mandar fazer isso no laboratório que tem lá no sul? Como é que é? Quando é que eu preciso fazer o estudo no laboratório? Se fala no ensaio de turno de venda, Isso, é. quando não enquadra-se na NBR 1023. A NBR 1023, ela basicamente trabalha com edificações de planta retangular. Entendeu? Então, se você tem uma planta circular, por exemplo, um estádio, por exemplo, já não tem como você dimensionar pela norma. Então, o que você faz? Você monta uma maquete e simula a sua estrutura num turno de venda. Entendeu? Aí está na NBR, entendeu? Aí se não tem como, não enquadra-se na NBR, aí você tem que fazer um ensaio de turno de venda, entendeu? Que é relativamente caro. Então olha só, pessoal, a gente vai pegar a velocidade básica, que é essa daqui do mapa de isopletas, e vamos aplicar 3 coeficientes: fator S1, fator S2 e fator S3. Aplicando esses 3 coeficientes, eu encontro a velocidade característica, ou seja, a velocidade que realmente chega na minha edificação. Então, o fator S1, o que ele leva em consideração? Ele é um fator topográfico. Ele leva em consideração o tipo de terreno. Se é um terreno plano, aclive, morro ou talude, por exemplo. Ok? O fator S2 leva em consideração o quê? Fator rugosidade do terreno. Leva em consideração as dimensões da edificação, largura, comprimento e altura, e a rugosidade do terreno, que é o tipo e a altura dos obstáculos à passagem do vento. Tudo bom? Vamos lá, fator S1, pessoal, leva em consideração o tipo de terreno. Se é um terreno plano ou fracamente acidentado, se é um morro, por exemplo, se é um talude, se é um vale profundo e assim por diante. O S2, ele já leva em consideração as dimensões da minha edificação, largura, comprimento e altura, e os obstáculos em torno da minha edificação. Ok? E o fator S3 é um fator estatístico que está relacionado com a segurança da edificação. Então, por exemplo, se a gente vai construir um hospital, a segurança precisa ser um pouco maior. Então, o fator S3 ele vai ter um valor relativamente maior. Se a gente vai construir um depósito, por exemplo, eu não preciso de tanta segurança. Então, o coeficiente já reduz um pouco. Ok? Então, S3 leva em consideração a segurança. Beleza? Então, fica simples, né? Agora a gente só vai verificar como encontrar S1, S2 e S3. O S1, a NBR 1023 apresenta 3 casos para a gente. O primeiro caso é o terreno plano ou fracamente acidentado, o meu S1 é igual a 1. O segundo caso, a minha construção, ou seja, a minha edificação, ela está em vales profundos, protegido de vento de qualquer direção. Ok? Então a edificação vai ser construída em um vale profundo, ou seja, está protegida de vento de qualquer direção. S1 é igual a 0,9. E o S1, quando a minha edificação for construída em morros ou taludes, aí ele é variável. Eu preciso calcular. Então aqui, pessoal, olha, vamos lá? Eu tenho aqui o exemplo do talude e aqui o exemplo do morro. Eu tenho o ângulo de inclinação aqui do talude e o ângulo de inclinação do morro. Se esse ângulo θ for menor ou igual a 3 graus, o meu S1 é igual a 1. Se θ estiver entre 6 e 17, eu vou utilizar essa equação para verificação do S1. Eu tenho 1 mais 2,5 menos C
o Z é a altura total da edificação, dividido por D. O D é a altura do talude ou a altura do morro, multiplicado pela tangente de θ, menos 3 graus. E o valor que eu encontrar aqui tem que ser maior ou igual a 1. Se o valor der 0,95, eu aproximo para 1. Ok? Ele não pode ser menor que 1. Se o θ for maior ou igual a 45 graus, eu vou utilizar essa equação. O S1 é igual a 1 mais 2,5 menos Z. O Z é a altura total da edificação, dividido por D, que é a altura do talude ou a altura do morro, multiplicado por 0,31. Também tem que ser maior ou igual a 1. Pessoal, observe que no primeiro caso é até 3 graus. No segundo é de 6 a 17. Ou seja, a gente não trabalhou com um intervalo de 3 a 6. E no terceiro caso já é maior que 45. Então a gente não trabalhou com um intervalo de 17 a 45. Aí o que a norma diz? Interpolar linearmente para θ entre 3 e 6 e para θ entre 17 e 45. Ok? Então, por exemplo, se o meu θ é 5 graus, eu vou calcular o S1 menor ou igual a 3, que é para 3 graus, e vou verificar o S1 para 6 graus, que é dado por essa equação. Então, por exemplo, o meu S1, quando o θ é menor ou igual a 3, eu já sei que é igual a 1. Quando o θ é igual a 6, o meu S1 eu preciso calcular. Suponhamos que o meu S1 aqui deu igual a 1,1. Ok? Então isso daqui é para θ igual a 3 graus e aqui para θ igual a 6 graus. Só que o ângulo de inclinação do meu morro aqui é de 5 graus. Ok? Ou seja, 5 graus está entre 3 e 6. Então o valor de S1 para 5 está entre o S1 de 3 e o S1 de 6. Ou seja, eu preciso interpolar. Então a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar o ângulo θ e o valor de S1. Quando o θ vale 3 graus, meu S1 vale 1. Quando meu θ vale 5 graus, o meu S1 vale... Quanto? Está estranho. Quando meu θ vale 6, o meu S1 vale 1,1. Pronto, eu preciso encontrar quem? X. Então vou interpolar. Então vou pegar 6 menos 3, né? Dividido por 6 menos 5. Igual a 1,1 menos 1. Dividido por 1,1 menos x. Né? Aqui eu tenho 1 multiplicado por 0,1. Eu tenho 0,1. Igual a 6 menos 3, 3. 3 vezes 1,1, 3,3. 3 multiplicado por menos x, menos 3x. 0,1 passa 3,3, fica 0,1 menos 3,3 igual a menos 3x. Logo, menos 3,2 dividido por menos 3 é igual a x. Fica positivo, positivo, né? 3,2 dividido por 3 é igual a 1,067. Esse seria o valor de S1 para 5 graus. Ok? Então é só a gente interpolar ali. Né? Ficou tranquilo, pessoal? Caso eu tenha um valor aqui entre 17 e 45, por exemplo, 25, eu vou calcular a segunda equação e vou calcular a terceira equação. Ok? Quando for 25, por exemplo. Só que aí eu já tomo já o limite superior, pessoal, que seria 17, né? Porque 25 está entre 17 e 45, não é? Então, o meu S1 aqui vai ser para 17 graus, e não para 6. E aqui o S1 vai ser para 45. Beleza, né? E o fator S2, pessoal, como é que a gente vai verificar?
fator S2, como a gente já havia visto, ele leva em consideração que as dimensões da edificação, largura, comprimento e altura, e a altura dos obstáculos em torno da minha edificação. Então, para isso, a gente vai encontrar uma categoria e uma classe para a minha edificação. Então, as categorias, elas levam em consideração a altura dos obstáculos. Então, olha só. Se a gente verificar a categoria 1, são superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. Então, por exemplo, a gente tem mar calmo, lagos, rios e pântanos sem vegetação. Então é uma região totalmente aberta, né? Livre de obstruções. Então seria a categoria 1. Na categoria 2, a norma traz alguns exemplos também, só que ela já especifica a cota média da altura dos obstáculos. Então olha só, a cota média no topo dos obstáculos é considerada inferior a 1 metro. Na categoria 3, a cota média dos obstáculos em torno da minha edificação, 3 metros. Na categoria 4, a cota média dos obstáculos, 10 metros. E na categoria 5, a cota média do topo dos obstáculos em torno da edificação, 25 metros. Ok? Categoria 5. Não é? Depende muito, né? Varia entre a 3 e a 4. A 3, 3 metros, né? E a 4, 10 metros. E a classe da edificação. Pessoal, a classe A, a gente vai verificar a maior dimensão da edificação. A gente vai verificar a largura, comprimento e altura. Por exemplo, minha edificação ela tem 10 por 30 com 20 metros de altura. 10 por 30 por 20. Qual é a maior dimensão? 30. Então, olha só. Se a maior dimensão da edificação não ultrapassa 20 metros, é classe A. Se a maior dimensão da edificação estiver entre 20 e 50, classe B. E se a maior dimensão da minha edificação ultrapassar 50 metros, classe C. Ok? Beleza, para que a gente vai encontrar essas classes e essas categorias? Para a gente calcular o S2. Através da categoria e da classe, eu consigo encontrar o valor do S2. Então, por exemplo, vamos levar em consideração que a gente tenha considerado uma categoria 3 e uma classe C, por exemplo. Maior dimensão excede 50 metros. Então, olha só, pessoal, tenho categoria 3, categoria 3, classe C. Ok? Categoria 3, classe C. Então, minha equação S2 é igual a B vezes FR, multiplicado por Z dividido por 10 elevado a B. O B, no nosso caso, seria igual a 0,93, ok? O P, 0,115. E a altura total da edificação é o Z. E o FR, pessoal? O FR, ele é apresentado apenas na categoria 2. Então, isso é frente aqui. Entendeu? Não, foi aleatório aqui. Foi aleatório. Tá dando pra você entender? Tá? Beleza. Pessoal, olha só. O FR só aparece na categoria 2. Agora eu tô falando. Aí entra lá. Senta aqui, moça. Vai lá. Então, olha só, pessoal. Quer sentar? Agora depois você muda pra cá. Senta ali, ó. Se aveste não. Pode colocar no chão. Pode colocar aqui? Pode. Coloca lá na minha cabeça. Pessoal, independente da categoria, a gente vai sempre utilizar o FR da categoria 2. Ok? Porque não sei. Está viajando ali. Olha só, pessoal. Vamos lá. Para o FR, eu vou verificar só a classe. Ok?
Então, por exemplo, a gente está na categoria 3. Qual é a classe? C. Qual é o valor de FR que eu vou utilizar aqui? 0,95. Ok? O FR, ele vale 0,95 para qualquer categoria da classe C. Então, se eu estou na categoria 1, classe C, é 0,95. Para que tem os outros? Oi? Para que tem outros valores? Não, FR só tem esse aqui. Só tem um FR. É, entendeu? Então, para qualquer categoria aqui, na classe C, meu FR é 0,95. Para qualquer categoria na classe B, meu FR vale 0,98. E para qualquer categoria na classe A, meu FR vale 1. Ok? No nosso caso, a gente estava na categoria 3, classe C, o FR vale 0,95. Ok? Mas se ele só põe na classe 2, por que eu abro dele na 3 também? Como é que é? Se ele só põe na 2, por que eu faz na 3? Não, porque eu posso adotar o mesmo valor para todas. Entendeu? Aqui a norma especifica isso pra gente. O fator de rajada é sempre da categoria 2. Viu? Beleza. Pessoal, a gente pode encontrar o valor de S2 também por essa tabela aqui. Caso a altura total da edificação seja múltiplo de 5. Então a gente não precisa utilizar essa equação aqui. Ok? Se a minha edificação tiver uma altura múltiplo de 5, eu já posso pegar o valor direto na tabela aqui. Por exemplo, a altura total da minha edificação tem 20 metros. A classe adotada, perdão, a categoria é categoria 3. E a classe é classe C. Qual é o valor do S2, pessoal? 0,96. Esse já é o valor de S2. Ok? 20 metros de altura. Categoria 3, classe C. 0,96. Esse já é o valor de S2. Não preciso calcular. Ok? E o S3? Como eu já havia falado, o S3 leva em consideração o quê? A segurança da edificação. Então a gente tem 5 grupos. O grupo 1, ele é utilizado para edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, como por exemplo hospitais, quartéis de bombeiro e de forças de segurança ou centrais de comunicação, por exemplo. O S3 vale 1,1. Se eu tenho grupo 3, olha, edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, depósitos, silos e construções rurais, por exemplo, 0,95. Então já reduz a segurança, né? Beleza. Aqui o S3 também, pessoal, ele pode ser calculado para diferentes tempos de retorno e probabilidade também. Esse S3 ele é levado em consideração um tempo de retorno de 50 anos e a probabilidade de 63%. Caso eu queira adotar uma probabilidade diferente ou um tempo de retorno diferente, eu posso calcular o S3 aqui. Por exemplo, eu não quero tempo de retorno de 50 anos, eu quero de 30 anos e uma probabilidade de 80%. Aí eu posso calcular o S3 através dessa equação, ok? E aqui é a pressão dinâmica do vento. Eu simplesmente vou... É esse Q que a gente vai utilizar aqui, pessoal, para verificação da força, ok? Eu preciso do Q para calcular a força devido ao vento. Então a gente chegou no valor de Q agora, que é a pressão dinâmica do vento. Preciso de quê? Apenas do VK. Quem é o VK? Velocidade característica do vento. A gente acabou de calcular, que é o V0 multiplicado por S1, S2, S3. Ok? Você tem que achar primeiro todos, tem que achar assim, um, S2, S3, para depois fazer esse cálculo. Tipo assim, você começa pela... Eu começo pelo V0, S1, S2, S3, VK, Q. Aí depois, para encontrar a força, eu ainda preciso de alguns coeficientes. Eu preciso do CTE e do CPI. Entendeu? Pessoal, vamos lá? Rapidinho. Vamos lá? Olha só. Pessoal, a gente encontrou apenas uma parcela da equação. A gente encontrou apenas a pressão dinâmica. A gente precisa determinar ainda o valor de CTE e de CPI.
coeficiente de pressão externa e coeficiente de pressão interna. Ok? Então vamos lá. Então, o efeito do vento nas várias partes de uma edificação depende da geometria, depende de sua geometria, de sua forma geométrica, ou seja, da aerodinâmica da minha edificação. A 6123 permite calcular as forças a partir de coeficientes de pressão, ou coeficientes de força, que seriam esses dois coeficientes, o coeficiente de pressão externa e o coeficiente de pressão interna. Então, os coeficientes têm valores definidos para diferentes tipos de construção, na 6123, que foram obtidos através de estudos experimentais em túneis de vento. Foi o que eu havia falado naquela hora. A força devida ao vento através dos coeficientes de forma pode ser expresso por CPM ou CPI multiplicado por Q vezes a área de influência. Então, olha só, pessoal. Então, o que foi feito? Isso aqui é um design de túnel de vento, ó. Então, é montado uma maquete. Então, é simulada a região da minha edificação. Então, aqui, ó, eu tenho essa maquete aqui. Por exemplo, minha edificação é essa edificação central. Aí eu tenho os edifícios, no caso a vizinhança, né? Que vai simular a minha edificação. E aí eu vou submeter essa edificação à ação do vento. Aí eu consigo verificar o comportamento da minha edificação, entendeu? Aí é registrado aqui o comportamento da edificação. E através desse ensaio foi gerado o quê? A distribuição dos coeficientes de pressão, né? Da força devida ao vento. Como é que é? É para verificar o comportamento da edificação. Entendeu? Como é que o vento atua na minha edificação quando submetido a essas obstruções, ou seja, a essas barreiras. Entendeu? Você disse que só precisava fazer quando fosse uma. Mas aí para montar em BR, né? Porque se não fosse feito esse ensaio, a gente não conseguiria montar em BR, né? Entendeu? Pessoal, o coeficiente de pressão externo, o CPE, ele é subdividido em duas partes. Coeficiente de pressão externa para as paredes e coeficiente de pressão externa para a cobertura. Ok? Então, para as paredes da minha edificação, eu verifico essa região. Ok? Eu não vou explicar aqui por enquanto como é, assim, vou dar uma apanhada aqui geral. Beleza? Não vou ficar detalhando. Então, olha só, pessoal, a norma fornece essa tabela para a gente. Eu preciso verificar a relação da altura da parede com a largura da minha edificação. Aí eu tenho três casos. H sobre B é menor que meio. H sobre B está entre meio e 1,5. H sobre B está entre 1,5 e 6. Eu tenho esses três casos. Por exemplo, H sobre B deu menor que meio. Então está no caso 1. Aí eu tenho dois subgrupos agora. Aí eu preciso verificar a relação de A sobre B. A é o comprimento do galpão, B é a largura. Se A sobre B estiver entre 1 e 1,5, eu pego a primeira região. Se A sobre B estiver entre 2 e 4, eu pego a segunda região. E a partir desses coeficientes, eu vou montar essas duas plantas aqui. Ou seja, eu vou encontrar os coeficientes de pressão para as paredes da minha edificação. E através deles, A é o comprimento. A é o comprimento, B é a largura. E H é a altura da parede. Beleza, encontrei os coeficientes. Vou alimentar essas duas plantas para posteriormente a gente calcular as forças devidas ao vento. Isso para a parede. Para a cobertura eu faço a mesma análise. Só que agora eu tenho uma única... Pessoal, lembrando aqui, ó, eu tenho duas plantas porque eu levo em consideração que o vento atua nessa face, que é chamado de vento a 0 grau, e eu levo em consideração que o vento atua nessa face também, que é o vento a 90 graus. Então eu tenho duas direções, vento a 0 grau e vento a 90 graus, ok? Nesse segundo caso, que é para a cobertura, eu vou utilizar essa mesma planta para 90 graus e para 0 grau também, ok? Eu vou copiar essa planta duas vezes e vou adotar uma para 0 grau e outra para 90 graus. Faço a mesma verificação, pessoal. H sobre B é menor que meio, cai no caso 1.
próximo item a ser verificado é a inclinação da cobertura. Ele está aqui, ó, o θ. Então, se θ for igual a 10 graus, por exemplo, os coeficientes são esses aqui, ó. Aí eu vou alimentar as duas plantas, para vento a 0, para vento a 90. A partir desses coeficientes, a gente vai verificar a força devida ao vento. Só que eu tenho também, pessoal, o coeficiente de pressão interna, que é o CPI. O CPE, ele leva em consideração a pressão externa à minha edificação. Então, por exemplo, se essa porta está fechada, toda a minha edificação está fechada, então não há passagem do vento. Então o vento está atuando de fora para dentro. Então tem pressão externa. Quando ocorre a abertura dessa porta aqui, por exemplo, há a entrada do vento e agora tem pressão interna. Então o coeficiente de pressão interna. Então o coeficiente de pressão interna leva em consideração isso, as aberturas da minha edificação. E aí fica mais simples de verificar. Eu tenho alguns casos aqui. O caso 1 e o 2 é o mais usual para projetos. Ok? Eu tenho duas faces opostas permeáveis e as outras faces impermeáveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa parede aqui com a abertura e a parede oposta também com a abertura. E as duas paredes laterais eu não tenho abertura. Então cairia nesse caso, duas faces opostas permeáveis, ou seja, permite a passagem do vento, e duas faces impermeáveis, ou seja, não permite a passagem do vento. Então teria dois coeficientes de pressão interna, CPI 0,2 e CPI menos 0,3. E o caso 2, quatro faces igualmente permeáveis. Eu considero as quatro faces de igual permeabilidade, ou aberto ou fechado, né? Vai ter a mesma permeabilidade. Aí eu também tenho dois casos, o 0,3 e o 0. E aí a gente tem outros casos também. Temos o caso 3 e 3.2, 3.3 e assim por diante. Os mais usuais são os dois primeiros. Para verificação de galpão, pessoal, é isso daqui. Aí para verificação de edifícios, a gente já tem essa outra parte aqui, que a gente vai dar início na próxima aula para não ficar meio confuso, né? Então já entra essa parte aqui para edifício, ok? Hoje a gente vai dar início à verificação de galpões. Lembrando que é um assunto bem tranquilo. Dá até pena, não deu certo. Deu, né? Deu merda. Deu, é. Beleza? Como é que é? Aqui. E ali? Aí tem o caso. Lá em casa tem sido 30, E outro caso. eu ia te falar isso. Lá eu tô pagando 6. Acho que tem 2 megas de... Opa. Agora coloquei a 8. São 5 megas. Aí eu posso verificar esses outros casos aqui. Eu tenho a abertura dominante, a barra-vento, que é de onde o vento incide, né, na minha edificação. A solta-vento, que é oposta à direção onde atua o vento. Então, por exemplo, se o vento atua nessa face, essa é barra-vento. Aí a outra é solta-vento. Entendeu? Aí tem aqui a abertura dominante paralela ao vento também. Só que é assim, é meio difícil você distinguir isso, né? Como é que eu vou saber que aquela face é paralela ao vento? Né? Então, por via das dúvidas, eu particularmente, ou eu adoto o caso 1 ou o caso 2. Entendeu? Pelo fato das outras ser difícil identificação, né? Entendeu? E o software, tem dois. A gente vai dimensionar, verificar e depois a gente verifica no software. Bom, uma etapa desse dele, quando eu vou lançar o carro já funciona. Então, eu verifico o software eu já faço a força dele, entendeu? Ele já recebe. Acho que tem. No software é bem fácil, você só vai alimentando as dimensões e os dados da sua região. Depois não, daqui a pouco. Pessoal, alguma dúvida aqui?
Eu sei que são todas, né? Mas. Vou comer coxinha. Então vamos lá. Dá uma pausa aí. Pessoal, vamos lá? Galera, vamos lá? Pessoal, vamos lá rapidinho. Olha só, a questão 1 está pedindo para a gente determinar as forças produzidas pelo vento nas paredes e no telhado do galpão mostrado abaixo, ok? Então, o que a gente vai ver aqui é um caso prático de verificação de vento em galpões de estruturas metálicas, por exemplo. Ou pode ser também estrutura de madeira ou estrutura de concreto. A verificação é a mesma, ok? Independente do tipo de estrutura, a verificação devido à força do vento é a mesma, ok? Se eu vou ter um galpão com estrutura de concreto pré-moldada, ou estrutura de madeira, ou estrutura metálica, a verificação é a mesma, isso daí não influencia. Então olha só, o meu galpão, ele tem um comprimento de 60 metros, tem uma largura de 20 metros, um pé direito de 6 metros e uma altura de cobertura da cumeira aqui, ó, 1,76 m, ok? Vamos transferir esses dados aqui para a lousa. Oi? Não, deixa eu não quero. Quero levar a facada aqui. Cachorro, rapaz. Então aqui agora, olha, eu tenho os dados da minha edificação, ok? Os dados da edificação aqui, pessoal, olha. O galpão localiza-se em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Já foi dada a velocidade, 45 metros por segundo. Se não fosse dada a velocidade, a gente simplesmente nós iríamos consultar o mapa de isoplanas. Que foi esse mapa inicial aqui, ó, ele tem. Então aqui, ó, Passo Fundo está nessa região aqui, ó, do Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos lá? Oi? Está na região do Rio Grande do Sul. Então está aqui na faixa entre 45 metros por segundo e entre a faixa de 40 metros por segundo. Então, a favor da segurança, eu vou pegar a maior velocidade do vento, 45. Ok? Pronto, já foi dado na questão. Pessoal, a gente precisa calcular, o foco aqui é calcular a velocidade característica do vento. Eu preciso do V0, já tem o valor que é a velocidade básica do vento, 45 metros por segundo. Preciso verificar o fator S1, né? Pessoal, aqui na questão tem a seguinte informação: o terreno é fracamente acidentado, ok? O terreno onde será construído o galpão é fracamente acidentado. Então, para terreno fracamente acidentado, aqui, ó, pessoal, terreno plano ou fracamente acidentado, S1 é igual a 1. Plano? Ah, eu não vi o plano aqui, né? Pequenas ondulações, entendeu?
Pessoal, verificação do S2 agora. Para verificação do S2, eu preciso determinar uma categoria e uma classe, né? Então vamos lá, olha só. Voltando no enunciado da questão aqui. Nós temos a seguinte informação. Terreno com poucos obstáculos. A cota média do topo dos obstáculos é igual a 3 metros. Ok? Segundo. Terreno com poucos obstáculos. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 3 metros. Agora a gente vai lá no material. Verificação da categoria. Categoria 2. 3, né? Aqui, ó. A cota dois média até do um. topo dos obstáculos é considerada igual a 3 metros. Ou seja, categoria 3. Verificação da classe agora, pessoal. Não vou pegar a equação ainda. A gente pegou a categoria, que é a 3, agora a gente vai pegar a classe. Qual a maior dimensão da minha edificação, pessoal? 60. Então 60 classe C, né? A maior dimensão da edificação é 7,50 metros. Então classe. Pegando agora a equação de S2. Sim. A maior dimensão é 7,50 metros. Ou seja, ultrapassa 50 metros. Se fosse entre 20 e 50, B. Menor que 20, A. Vou copiar agora a equação. E a partir dela a gente vai identificar a categoria, a classe e pegar os coeficientes. Ok? Pessoal, aqui olha. Opa, esse menino da classe aí vai ter vestibular, pessoal. No primeiro bagulho é o. Precisa pegar o vestibular. Oi? Você precisa pegar o vestibular no modo.